E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Provavelmente a estrela caindo do céu é um anjo caído, instrumento da execução do propósito divino com referência ao mundo ímpio. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si o rei do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Quais são as interpretações mais aceitas para Apocalipse 9? Interpretações simbólicas ou interpretações literais? Será que tudo isso já aconteceu lá no passado ou ainda vai acontecer no futuro? Esses gafanhotos são figuras históricas ou será que é uma invasão de gafanhotos reais? Nesse estudo bíblico, nós vamos analisar algumas das interpretações mais aceitas de Apocalipse 9. Então, já deixa agora nos comentários qual é a sua interpretação para Apocalipse 9. Estrela que caiu do céu. Estrela na Bíblia é um símbolo para anjo, que pode ser um demônio ou o próprio Satanás, ou ainda um anjo servindo a Deus. Tudo sugere que a estrela caída aqui seja o próprio diabo, o próprio Satanás. Por quê? Porque essa estrela traz trevas e não luz. Quando Jesus demonstrou seu poder sobre os demônios, ele disse assim: "Eu via Satanás como raio cair do céu." Chave. A chave é um símbolo de autoridade, e aqui no Apocalipse 9, recebeu autoridade sobre o poço do abismo. Aqui então, nesse momento, esse anjo tem autoridade sobre as criaturas da região infernal, a região dos demônios. Poço do abismo. Aqui, alguns estudiosos entendem ser literalmente o Hades. O abismo é a prisão temporária de alguns demônios, como podemos ler lá na passagem do endemoniado gadareno. E rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. Sabemos que é do abismo que subirá a besta para perseguir e matar os servos de Deus. Além disso, será o lugar onde Satanás será aprisionado, conforme Apocalipse 20. Rei do abismo. O destruidor é o rei do abismo. Abaddon, ou Apolion, é o seu nome. Já temos vídeo aqui no canal falando bem detalhadamente sobre quem é esse rei do abismo. Então vale a pena você assistir depois, ok?
gafanhotos. A maior parte dos intérpretes históricos identifica Maomé e o islamismo como sendo o anjo caído e seus seguidores, os gafanhotos sobre a terra. Então, essa interpretação fica assim: o aspecto dos gafanhotos são cavalos de guerra, caudas como escorpiões, coroas parecendo de ouro, rostos como de homens, dentes como os de leões, couraças como de ferros, asas que faziam barulho como de carros e cavalos correndo à peleja. Essa é uma boa descrição dos exércitos maometanos, com seus cavaleiros ferozes e implacáveis, famosos por suas barbas e cabelos compridos como os cabelos de mulheres, tendo turbantes amarelos que pareciam ser de ouro. Alguns estudiosos dizem que esses gafanhotos de Apocalipse 9 trata-se de várias heresias ou de vários hereges na história eclesiástica. Outros já pensam tratar de ser algum papa ou então algum bispo, ou mesmo de algum concílio eclesiástico que contribuiu para obscurecer as doutrinas cristãs ou distorcer as escrituras. Já outros estudiosos preteristas acreditam que o que está narrado aqui em Apocalipse 9 são vários acontecimentos militares da história passada, como as invasões dos vândalos ou a ameaça dos partos que atacaram o Império Romano. Alguns estudiosos futuristas que creem que o cumprimento do Apocalipse será lá no futuro, nos últimos dias da humanidade, e que também defendem uma interpretação literal, veem aqui um fogo e uma fumaça real, literal, que sairá de um lado que está literalmente situado no centro do nosso planeta. Então, esses gafanhotos seriam literalmente insetos reais. Mas há aqueles também que são futuristas, mas que pensam que esses gafanhotos são instrumentos de guerra, interpretando os ferrões com as suas caudas como se fossem os modernos aviões a jato ou então outras armas militares. Temos também uma interpretação de estudiosos futuristas e que interpretam simbolicamente o Apocalipse 9. Eles acreditam que nos últimos dias Satanás, por meio do anticristo, será adorado. Aí então é que os homens sofrerão os danos da quinta trombeta. Assim sendo, os gafanhotos são poderes malignos, demoníacos, que serão postos em liberdade a fim de punirem os homens que se rebelaram contra Deus. Essa é uma invasão que obscurecerá a razão dos homens, a fim de que façam as piores maldades na terra. Quando é aberto o poço do abismo, sobe tanta fumaça que escurece a terra. E bem sabemos que o trabalho do diabo sempre tem sido de ocultar a luz de Deus, tentando manter o mundo nas trevas do pecado, porque a lealdade ao pecado é a lealdade a Satanás, pai do pecado. Quem pratica o pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Agora, vamos analisar biblicamente as características desses gafanhotos. Esses gafanhotos de Apocalipse 9 não são insetos que devoram plantações, não. Eles receberam veneno como os de escorpiões para atacar os homens por 5 meses. O juízo divino contra os ímpios é um juízo contra aqueles que não foram selados pelo selo de Deus. São gafanhotos, mas eles têm a malícia de escorpiões. Avançam como soldados montados para a batalha, usando coroas, têm a semelhança dos homens no rosto e há algo de feminino da sua aparência, e são vorazes como leões. João aqui descreve uma praga que em devastação, a malícia, a autoridade monárquica, a inteligência, a sedução, a ferocidade e a força se unem a fim de atormentar os homens.
Cabelos femininos sugerem também beleza, um aspecto mais suave que a aparência das outras características. Porque o diabo, ele usa coisas que parecem boas e inofensivas e até atraentes para que possa conquistar a sua presa, mas depois ataca com astúcia e com força. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Esses gafanhotos de Apocalipse 9 são opressores terríveis, inimigos fortes. Essa é a única vez que a palavra Stéphanos no grego, isto é, coroa da vitória, aparece em relação aos ímpios. Em todos os outros casos na Bíblia, essa palavra mostra a vitória de Cristo e dos seus santos. Aqui em Apocalipse 9, os servos do diabo, os gafanhotos, dão a impressão de serem vitoriosos, mas a própria linguagem sugere uma falsa vitória. Veja só, como coroas, parecendo de ouro. Então, os servos do inimigo podem até imitar a vitória dos santos, mas jamais terão a vitória final. Eles são semelhantes a cavalo, e a gente sabe que o cavalo é um animal vigoroso, utilizado muito nas guerras antigas. Esses gafanhotos demoníacos sairão para o campo como um exército conquistador de forças satânicas. Serão reis dominando durante 5 meses. Os homens buscarão a morte sem sucesso. A Bíblia não diz como o desejo de morte deles é frustrado, mas esse período de tempo é uma oportunidade adicional para eles se arrependerem. Mas infelizmente a gente lê na Bíblia que isso não aconteceu. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Os gafanhotos são vorazes. Vorazes também são as forças do mal. Por essa razão é que somos levados a tomar toda a armadura de Deus, a fim de nos proteger e podermos nos fortalecer contra o mal. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.